Eu estava muito animada por rever Eduardo. Era algo impensável, achei que nunca mais o encontraria. Ele continuava o mesmo de sempre, arrojado, impulsivo, apaixonado, aquelas atitudes que me conquistaram desde o primeiro momento. Cheguei em casa depois daquele reencontro fugaz, mas profundamente intenso. Estava radiante, com uma alegria que não conseguia esconder. Antônio e meu filho perceberam na hora e trocaram olhares cúmplices. O que foi? Perguntei. É que você tá diferente, toda feliz, e não para de falar, disse o Lucas. Tô feliz, tive um dia incrível. Terminei de organizar o estoque, limpei a loja e vendemos bem. Qual o problema de estar alegre por isso? Antônio, com uma sobrancelha levantada, comentou. Que bom que teve um bom faturamento. Pois é, bem bom, respondi, sorrindo enquanto me virava para a janela. Chegando em casa, fui direto pro quarto trocar de roupa. Quando saí, a Bruna já tinha chegado. Cumprimentei ela com um beijo caloroso e fui preparar o jantar. Estava na cozinha quando ela se aproximou, cheirou meu cabelo e disse: Tá radiante, hein? Qual o motivo de tanta alegria? Você também? Não posso estar feliz por um dia bom. Respondi com um sorriso. Conta logo, tá escondendo algo. Seu cabelo e pescoço tão com cheiro de perfume masculino, e não é o do meu pai. Depois do jantar, falei. Você nem imagina quem eu vi. Lucas foi pro quarto, e eu fiquei um pouco na sala vendo TV, fumando um cigarro. Bruna sentou do meu lado. Quando Antônio saiu, me animei a contar. Adivinha quem encontrei na papelaria? O seu José? Não. Então aquele que te chamou para dançar? O Roberto? Quase, quase. O Roberto veio me cumprimentar há uns dias, mas não. Eu tava abrindo a loja quando alguém chegou e disse: Aqui você pode me cumprimentar, né? Virei, e quase caí para trás. Era o Eduardo. Como assim? Ele não tinha ido embora? Sim, mas ele volta a cada 5 ou 6 meses pro Rio. Tava passando para visitar um inquilino de um apartamento que aluga na Lapa. Conversamos um pouco e marcamos de nos ver antes dele ir embora. Mas eu não tava tão segura de fazer isso. Mãe, se você quer vê-lo, por mim tudo bem. Até te apoio. Mas vai com calma. Não gostaria que você e o papai se separassem de novo, ainda mais pela estabilidade emocional do Lucas. Fica tranquila, só vou encontrá-lo umas 2 vezes e ele vai embora. Nossa vida segue como sempre. Passaram alguns dias em que só falávamos por telefone. Um dia, recebi um folheto sobre cursos de gestão de negócios. Era a desculpa perfeita para nos vermos. Comentei com Antônio que faria um curso de 3 dias, quarta, sexta e sábado, das 9 horas às 18 horas, e que não abriria papelaria. Liguei pro Eduardo. Ele ficou super animado e disse que a gente ia curtir bastante. Chegou a quarta-feira. Quase não dormi na noite anterior, de tão nervosa. Me sentia como uma adolescente no primeiro encontro. Marcamos no Parque do Flamengo. Quando cheguei, ele já estava me esperando. Perguntou o que eu queria fazer. Falei que gostaria de reviver aquele momento em que nossas almas se reconheceram pela primeira vez. Ele sorriu. Conversamos bastante. Ele me contou sobre o que fazia, os lugares que visitou, e como minha lembrança sempre o acompanhava, como um farol constante. Eu, com o coração na boca, confessei o quanto senti saudade, como foi difícil nossa separação, e o quanto tudo isso me marcou. Ele me abraçou e com uma voz calma disse que entendia que também carregava aquela dor. As palavras dele me tocaram fundo. Abracei ele com força, beijei com uma emoção contida, pedindo que nunca mais me soltasse. Que toda vez que estivesse no Rio, eu correria para os braços dele sem pensar 2 vezes. Ele respondeu com um beijo profundo, quente, com aquela ternura que só existe entre quem esperou demais. Acariciou meu rosto e, entre beijos, prometeu que sempre que pudesse, me procuraria. E aquela tarde, sem dizer, sem planejar, sem precisar de explicações, nos reencontramos também na pele, como 2 notas de uma música que sempre tocou em silêncio. Segundo dia do curso. Acordei cedo, preparei o café da manhã para todo mundo e tomei um banho demorado, curtindo a água morna como um pequeno ritual. Me enrolei na toalha e fui me vestir. Quando saí, percebi que todos já tinham saído. Escolhi um conjunto preto com detalhes vermelhos que me fazia sentir confiante, combinei com uma saia e uma blusa azul clara, e coloquei um salto preto. Penteei o cabelo deixando uma franjinha na testa como ele gostava. Enquanto arrumava a mesa e organizava a sala, alguém bateu na porta. Estranhei, fui abrir, e lá estava o Eduardo. O que você tá fazendo aqui? Não íamos nos encontrar no parque?
E se meus filhos voltarem? Ou Antônio? Vi todo mundo saindo. E se alguém voltar, me escondo debaixo da cama, brincou. Queria te ver aqui, tomar um café contigo e aproveitar mais o tempo. Abracei ele com aquele impulso que vem quando o coração passa na frente da razão. Fui para a cozinha preparar um café da manhã. Eduardo me seguiu, ajudando a arrumar a mesa enquanto eu fazia ovos com presunto e preparava o café. Para quieto, falei rindo. Por quê? Porque você tá me deixando nervosa. Ele me olhou com uma mistura de carinho e malícia. O silêncio que veio depois falou tudo. Sentamos para tomar café, entre sorrisos cúmplices e palavras cheias de duplo sentido. O clima estava carregado de algo que não precisava de nome. E quando um de nós olhou para a janela, disse baixinho: "Olha o Antônio chegando, tá estacionando." "E agora?" perguntei, com o coração disparado. Com toda calma, ele me beijou na testa e disse: "Arruma a cama e fica tranquila. Diz que saiu mais cedo do curso. Vou subir pro terraço um pouco, depois te ligo, pequena." Ele saiu sem pressa, como se nada estivesse acontecendo. Fechei a porta do quarto e do banheiro bem quando Antônio entrou. Cumprimentei ele com naturalidade. Ele estava com uma expressão meio confusa, meio curiosa. "Passei por aqui e deu vontade de usar o banheiro", disse ele. "Um dos palestrantes não veio hoje, então remarcaram. Voltei para casa para descansar um pouco, tava muito calor, e aproveitei para tomar outro banho. Amanhã devo chegar mais tarde", expliquei. Ele disse que se ficasse tarde, era só ligar que ele me buscava. Depois fui cozinhar. Meus filhos chegaram e jantamos todos juntos. Naquela noite dormi profundamente com aquela sensação de que o corpo e a alma tinham encontrado um equilíbrio momentâneo. Coloquei uma camiseta curta e um short confortável, como sempre. Antônio fez um comentário sobre um cheiro estranho. "Deve ser da rua", deixei a janela aberta. "Ou talvez o cloro quando lavei o corredor", respondi calma, e mudei de assunto. "Vem, vamos dormir que amanhã saímos cedo." No dia seguinte acordei cedo, preparei o café da manhã, limpei um pouco enquanto eles comiam e saíam. Peguei um café, acendi um cigarro e fiquei vendo as notícias. Foi quando o Eduardo ligou. "Tô no parque", disse ele. Nos encontramos e fomos pro apartamento dele, num prédio meio antigo mas aconchegante. Era espaçoso. 3 quartos, 2 transformados em academia e biblioteca, e uma sala de jantar cheia de luz, com uma janela grande que dava para um quintal comprido. Tudo tinha um ar de lugar vivido, cuidado com carinho. Deitamos no sofá de lado, abraçados. O silêncio dizia mais que qualquer palavra. Acariciar as costas dele era como revisitar a história que escrevemos juntos, sem nunca ter terminado. Levantei e fui ao banheiro ligar o aquecedor. Ele me alcançou com uns frascos de essências florais. "Para você tomar um banho de banheira", disse com um sorriso travesso. Deixei os frascos na borda da banheira. "Isso fica para depois", respondi. "Agora tô com muita fome." Voltamos para a cozinha. Eduardo cortou frutas, serviu o café, e eu preparei ovos com cogumelos. Tomamos café devagar, como se o tempo fosse nosso. Mais tarde, depois de nos perdermos na nossa cumplicidade, nos arrumamos para sair para almoçar. Ele me levou a um restaurante charmoso na Zona Sul, com música de samba ao vivo. Dividimos frutos do mar frescos e um vinho branco gelado delicioso. Ficamos conversando por um tempo. As risas e o silêncio se misturavam como velhos amantes que, sem dizer, sabem que o desejo nem sempre precisa de barulho. Depois fomos ao teatro. No fim do dia ele me levou para casa. Desci do carro com um sorriso tranquilo. Bruna o cumprimentou com um beijo cordial, e subimos juntas pro apartamento.